Olá, sexto ano, aqui é a professora Tayana. Hoje eu irei comentar com vocês a atividade que foi passada na nossa última aula sobre o Egito Antigo. Lembrando que essa aula foi dividida em duas aulas, tá? E eu havia passado para vocês a página 69, a atividade do Trabalhando com os Documentos. Então, vocês teriam que fazer a leitura desse texto, né, que fala bastante sobre a questão da religião, da religiosidade egípcia. Lembrando que os egípcios, eles eram politeístas, isso significa que eles acreditavam em vários deuses, né? E esses deuses, eles tinham formas bem características. Alguns eram reproduzidos na forma humana, retratado como um homem, né? Ou até mesmo mulheres. E alguns eram retratados na forma de animais ou até mesmo na forma mista, corpo humano, cabeça de animal. Então, os deuses, eles eram bastante idolatrados no cotidiano, na vida dos egípcios. Então, a religião era uma marca bem importante dessa civilização antiga. Então, nós temos aí o texto. O texto fala um pouco da relação do faraó com a religião, né? O texto a seguir é uma adaptação da história que justifica o poder dos faraós. Leiam e discuta com os colegas as questões propostas. Osíris veio ao Egito acompanhado de sua irmã esposa, a deusa Ísis. Ele ensinou aos homens a agricultura, a metalurgia, mas o seu irmão Sete, o deus do mal, o vento seco do deserto, ficou com inveja. Um dia, Sete convidou Osíris para uma festa e, enganando-o, fechou dentro de uma caixa que o lançou no rio. Ísis, desesperada, procurou e o achou em Biblos, onde uma grande árvore retivera o prisioneiro. Mas Sete, numa noite em que Osíris caçava sob a claridade da lua, matou-o e cortou o seu corpo em 14 pedaços, os quais espalhou pelo Egito. Pacientemente, Ísis os recolheu e, com a ajuda de seu filho Horus, juntou-os e, usando de ritos mágicos, levou seu marido a uma nova existência. Horus tornou-se o rei do Egito. Os faraós o sucederam. Então, a gente tem aqui um trecho contando um pouco da história de Osíris e de Ísis, como de Horus, também de Sete. E aqui algumas estátuas, né, esculturas de ouro, representando Osíris, Horus e Ísis. E aí virem a pergunta primeira, quais são os deuses egípcios citados no texto? Então, tinha aqui facinho, né? Osíris, Horus, Ísis. Então, e o Sete também. Ele destaca esses aqui, né, ao longo do texto. Então, vocês iam só escrever o nome dos deuses que estão aparecendo no texto. A2. De acordo com o texto, qual é a explicação para a origem dos faraós? Então, era uma questão mesmo de leitura, de interpretação, né? Aí, deixa eu colocar na atividade aqui, página 69. Então, os faraós, eles teriam sucedido os deuses no governo do Egito. Os faraós, eles viriam numa sucessão. Primeiro foi Horus, né, que ajudou Ísis a reconstituir Osíris, e em forma de agradecimento, ele teria dado a governância do Egito. E assim, teria se iniciado os governos dos faraós, tá? A terceira questão, vou voltando aqui para o livro, de acordo com o que estudamos no capítulo 2, essa é uma explicação mítica ou histórica? É uma explicação mítica, já que ela envolve deuses, forças sobrenaturais e por aí vai. E a quarta e última questão aí do livro, além dessa, que outra explicação há para o aparecimento dos faraós no Egito? Como eu havia dito na nossa aula explicativa, o Egito ele teria se formado aí da junção, da união de duas coroas, de reinos, né, dos reinos que compunham o território do Egito, da unificação dos chamados nomos, que estavam divididos em dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Então, por volta de 3.200 anos, sob o comando do rei Menés, ele unifica o Egito, unifica os dois reinos e se torna o primeiro faraó.
e ele acaba liderando todas essas aldeias, os nomos, a qual ele passa a ser o único governante. Ele se apresentava, se colocava, o faraó, como um deus vivo, por isso que no Egito o faraó também era cultuado, né? E a gente costuma afirmar que o Egito era uma teocracia, ou seja, poder exercido por Deus. No caso, o próprio faraó, que era considerado um deus vivo, uma figura muito importante para os egípcios. Então, essa foi a atividade da semana passada, né, da semana anterior. Vocês agora vão ficar com a explicação final, a conclusão do capítulo sobre o Egito Antigo. E no nosso próximo encontro a gente comenta a atividade do capítulo. Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.